Olá! No bate-papo com o autor de hoje, nós estamos aqui com o professor Luiz Bernardi. O professor Luiz Bernardi é contador, administrador, consultor empresarial há mais de 30 anos e escritor nas áreas de empreendedorismo e gestão. Hoje nosso assunto será o quarto lançamento do professor, o livro Empreendedorismo e Armadilhas Comportamentais. Um tema muito importante, diferenciado e único no tema empreendedorismo. Professor Luiz Bernardi, muito obrigado por aceitar nosso convite e participar deste bate-papo com o autor. Obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui para poder compartilhar as ideias que estão contidas no livro e que eu tenho certeza trará muitas contribuições ao empreendedor e ao empresário. Professor Luiz Bernardi, disse no senso comum que conhecer um pouco das técnicas de gestão, ter um pouco de dinheiro e uma boa ideia são elementos suficientes para se empreender. Onde entra a questão das armadilhas comportamentais neste caso? Bem, para responder essa questão, é necessário se fazer uma divisão de conceitos. Muitos me perguntam qual é a diferença entre empreendedor e empresário. Empresário é aquele que vai gerir o empreendimento. E empreendedor em si, ou empreender em si, é um comportamento. Então, não há como confundir empresário e empreendedor. Já estamos falando de empreender como um comportamento. Então, só ter ideias, ter capital e montar um negócio não são elementos suficientes para que se garanta o sucesso desse empreendimento. Porque, desde o primeiro momento, o empreendedor está envolvido com emoções, com decisões críticas, e tudo isso, de uma certa forma, vai modular suas decisões e os seus comportamentos, tanto para empreender quanto para gerir o seu negócio. Além da ideia, é preciso que o empreendedor tenha uma boa consciência ou um autoconhecimento quanto à sua vocação. Porque só ter a ideia e só ter dinheiro não quer dizer que tudo vai se comportar de uma forma alinhada àquilo que o empreendedor pretende. Então, ele precisa ver se ele tem vocação para aquele negócio, ele precisa ver quais são suas intenções, ele precisa ver quais são as suas motivações. Aqui também existe um grande problema de se confundir motivos com motivações. Porque motivos são vários. Eu vou empreender para ficar rico, eu vou empreender para ganhar dinheiro. Isso não é suficiente para empreender. O empreendedor precisa ter motivações de fazer algo bom, de fazer algo que agregue valor, ter visão do negócio que ele vai fazer. Então, esse conceito de motivação, esse conceito de vocação, a ideia do contexto do negócio que ele pretende, o alinhamento com seus componentes emocionais, com as suas aspirações, com as suas ambições, pesam muito na questão de tomar a decisão de empreender. Porque só ter dinheiro e depois descobrir que não tem vocação, que não bate com a ambição, que não bate com a intenção, que não tem nada a ver com a vocação, vai ser uma empresa condenada ao fracasso e o empreendedor condenado a uma grande frustração. Ou seja, essa seria a resposta. Será envolvido pelas armadilhas? Ele será envolvido pelas armadilhas, porque as armadilhas emocionais e comportamentais estão aí presentes, porque desde o primeiro momento ele começou a ter que tomar certas decisões que têm um caráter profundamente emocional. Porque quando se fala em intenções, quando se fala em ambições, quando se fala em vocações, eu não estou falando em nada quantitativo, porque isso independe de ter dinheiro ou não. São condições inatas, são condições importantes. Então, as primeiras decisões de empreender são profundamente emocionais e comportamentais. Então, professor Luiz Bernardi, além das técnicas, o empreendedor precisa estar emocionalmente preparado para empreender. Com certeza, porque
para a maioria dos empreendedores, notadamente para aqueles que vão começar o seu primeiro negócio ou que não têm experiências anteriores em gestão, em empreendedorismo, ele vai entrar num mundo novo, que no texto até eu coloco como admirável mundo novo. Ele vai entrar em situações para os quais ele talvez não tenha sido preparado ou não tenha se preparado. Até porque a literatura sobre empreendedorismo trata muito pouco desses assuntos. Porque ele vai ter que aprender forçosamente a lidar com riscos, ele vai ter que aprender a lidar com incertezas, ele vai ter que aprender a lidar com situações para os quais ele talvez emocionalmente não esteja preparado, de muita pressão, de muito estresse, com pessoas, com situações, com tomadas de decisões. Ele vai ser o número um, ele vai ser o exemplo, ele é a empresa. E tudo isso traz uma carga emocional muito grande para o empreendedor. E se ele não estiver como pessoa, preparado para enfrentar essas situações, às vezes até de limite emocional, ele com certeza vai enfrentar problemas, vai prejudicar as suas decisões, ele vai prejudicar o seu papel dentro da empresa, e ele ainda talvez não tenha noção de que a hora que ele montou o seu empreendimento, ele vai ter que desempenhar 3 ou 4 papéis simultaneamente. Ele vai ter que ser empreendedor, ele vai ter que ser empresário, ele vai ter que ser o líder, ele vai ter que ser o investidor e ele vai ter que ser o gestor. Então, são vários papéis simultâneos que exigem muito controle emocional e muita preparação psicológica e comportamental. Esses são os pontos que eu acredito muito importantes antes de tomar a decisão de empreender. O empreendedor está emocionalmente, psicologicamente preparado para empreender, ele tem bom autoconhecimento, ele vai saber quais são as situações que ele vai ter que enfrentar e, para isso, se preparar. Esse é um ponto, para mim, fundamental, muito pouco tratado na literatura, que eu procurei dar ênfase no meu livro, porque só se fala dos aspectos racionais. Quando você fala da mortalidade das empresas, é porque o marketing foi ruim, o empresário não planejou, e de repente ele coloca que houve problemas de gestão. Só que muitas vezes o grande problema da gestão foi causado por questões emocionais e conflitos e comportamentos e atitudes inadequadas. Esse, para mim, é o grande ponto. Então, professor Luiz Bernardi, para os aspectos racionais e técnicos do empreendedor, ele conta com muitas ferramentas que o ajudam nessa preparação, nesse planejamento. E com relação aos aspectos comportamentais e emocionais, como ele pode se preparar nesse sentido? Bem, a literatura é farta de ferramentas para as questões técnicas, para as questões racionais, e existe também um ferramental para todos esses aspectos. Como o empreendedor entra nesse admirável mundo novo, que muitas vezes é desconhecido para ele e ele não está convenientemente preparado, dentro de aprender a lidar com situações às quais ele não está habituado, e eu diria até que uma situação muito importante é lidar com o poder, porque poucas pessoas estão preparadas para lidar com o poder. Quais seriam essas ferramentas para se preparar emocionalmente ou estar preparado para todas essas situações? Há um elenco de ferramentas, mas tudo tem que partir de uma predisposição do empreendedor a valorizar esses aspectos, porque se dá muita ênfase à questão dos hard skills, que se fala, são aqueles conhecimentos e aquelas técnicas racionais, concretas, e se fala muito pouco das soft skills, que seriam aquelas habilidades comportamentais, emocionais, que são muito importantes para o sucesso do empreendimento.
Dentro desses aspectos, em passado não muito distante, começou-se a falar sobre a questão da inteligência emocional, começou-se a se prestar mais atenção nesses aspectos intangíveis, emocionais, comportamentais. Isso começou com Howard Gardner, quando ele veio com a teoria das inteligências múltiplas. E depois a inteligência emocional bastante desenvolvida para a utilização empresarial. Mas tudo parte, primeiro ponto, de um autoconhecimento. O empreendedor se conhece, ele tem noção de como ele é, ele tem noção de como é que ele se comporta, ele tem noção de qual é a carga suportável que ele pode ter. Então, ele precisa praticar essa ferramenta de se conhecer, de saber como reagir, como reage, os seus perfis. Então, o autoconhecimento é o primeiro passo, porque se você não se conhece, como é que você vai avaliar quais são os seus pontos fortes e fracos? E esse autoconhecimento no aspecto emocional, principalmente. O segundo ponto é a questão do autocontrole. O empreendedor tem que trabalhar bastante essa questão do autocontrole, porque em muitas situações, e principalmente numa posição de poder, se o empreendedor ou qualquer pessoa não tiver um certo autocontrole ou algum controle emocional, vai ter situações limite onde eles vão entrar com problemas ou tomar decisões problemáticas ou ter comportamentos inadequados. E desenvolver toda essa parte da inteligência emocional, que se compõe desses conhecimentos, esse autoconhecimento, esse autocontrole, a questão da empatia, de saber se colocar no lugar dos outros, a questão das relações mais sociais, saber trabalhar em equipe, saber ser parte da equipe. Apesar de ser o dono da empresa, ele faz parte de uma equipe, ele depende de uma equipe. Então, se ele começar a tomar comportamentos inadequados, ele vai destruir uma série de requisitos importantes para o sucesso de uma empresa e que também são pouco trabalhados e há muito tempo, de uma certa forma, desprezados, porque ele é a cara do empreendimento. E como ele vai se comportar, as suas ambições, as suas intenções, a sua forma de ser, vai influenciar a cultura da empresa e vai influenciar o clima organizacional. E isso é fundamental para a sobrevivência de uma empresa. Muitos falam que a questão da sobrevivência da empresa é questão só financeira, é questão só técnica, mas uma empresa com péssimo clima organizacional e com uma cultura muito defeituosa em função das emoções e dos comportamentos e das atitudes do empreendedor, causam talvez muito mais estrago do que propriamente a parte técnica. E isso normalmente não é tão levado em consideração no grau de importância que tem. Um coaching, professor Luiz Bernardi, o empreendedor poderia usar um coach para fazer essa preparação antes de entrar num empreendimento? Sim, ele poderia, e eu até diria, deveria procurar alguma ajuda de um coaching pessoal, um coaching profissional, porque mesmo ao empreender, ele vai ter um novo emprego. Só que nesse novo emprego, ele é o responsável por tudo. Ele é o limite da empresa, ele é a face da empresa. Então, ele tem que estar muito bem preparado para fazer tudo isso. Um coaching para que o ajude na questão do autoconhecimento, na questão do autocontrole, na questão do desenvolvimento de sua inteligência emocional, de suas qualidades emocionais, dos seus comportamentos. O problema
é que o empreendedor, normalmente, ele é visto por aqueles perfis tradicionais. Ele é persistente, ele é rompedor, ele gosta de fazer as coisas, é determinado. São qualidades imprescindíveis para o empreendedor, sem dúvida alguma. Só que isso somente não é suficiente, porque ele vai ter muitos problemas ou causar danos para a empresa se o lado emocional não for compatível com tudo isso. Só que nesse perfil empreendedor, que é o mais trabalhado na literatura, o problema é que muitas vezes ele acaba se tornando obsessivo. E essa obsessão do empreendedor é ruim para a empresa, porque ela causa uma série de efeitos colaterais no clima, na cultura, etc. Então, ele pensa que ele vai causar um bem, ele acaba causando um mal. E, finalizando, por essas características de personalidade empreendedora, eles normalmente tendem a ser pessoas que não gostam muito de procurar ajuda. Eles relutam em buscar ajuda. Eles relutam em reconhecer suas deficiências. Eles relutam em reconhecer seus pontos fracos para melhorar. Por isso que muitas empresas, empreendedores, acabam tendo muitos problemas. Por quê? Ou não buscam ajuda, ou julgam que não precisam de ajuda, ou quando vão procurar ajuda já é tarde. Pode ser de coaching, pode ser de consultoria, pode ser de orientação, do que seja. Então, esse é o principal problema nesse aspecto. E na questão, professor Luiz Bernardi, enfim, a dinâmica, a complexidade desse assunto é bastante evidente e muito importante. E na escolha do sócio, como está envolvida ou estão envolvidas as armadilhas comportamentais na escolha do sócio? Bom, em primeiro lugar, eu gostaria de dizer que não tem nada de errado em procurar um sócio. Isso é normal, muitas vezes por afinidades, muitas vezes por complementação. Um é da área de vendas, outro é da área de produção, outro é da área administrativa. Às vezes por falta de capital, às vezes por falta de conhecimento, eu preciso agregar sócios. E onde entra esse componente emocional? O componente emocional comportamental da sociedade, ele já entra naquele momento em que você decide ter um sócio, de uma certa forma, porque você já tomou uma decisão de que você precisa ter um parceiro, por alguma razão, e que tem alguma afinidade ou que tem alguma coisa em comum. Muitas vezes é por falta de capital. Aí é muito questionável se precisa de sócio, se ele não poderia buscar outras fontes. Eu trato bastante desse assunto no livro, porque muitas vezes um sócio nessa situação fica mais caro do que pegar dinheiro emprestado, pelos dividendos futuros que eu vou ter que pagar, e assim sucessivamente. Por outro lado, muitos procuram um sócio até para diluir riscos. Aí já entra um componente emocional e um componente comportamental, porque a teoria das finanças comportamentais mostra muito claramente que existem determinadas características que as decisões não são tão racionais quanto se pensava. Muitas decisões são emocionais, no fundo, se você analisar lá na essência das coisas. E essa teoria das finanças comportamentais é muito interessante nesse aspecto e esclarece. Nada errado ter sócios, nada errado buscar um sócio. O que tem de errado na busca de sócios? É você, como empreendedor, procurar sócios por questões de amizade, por questões familiares, por questões de generosidade, por questões de altruísmo. Isso é muito comum em empresas familiares, né? As antigas, as tradicionais, onde o irmão montava um negócio, o negócio cresceu, explodiu, aí, por uma questão de generosidade, ele cede umas cotas para um irmão,
ou o patriarca ou a matriarca pede para ele ajudar um irmão, aí ele dá cotas, arruma emprego, enfim. Então, nessas situações de amizade, de altruísmo, de generosidade, questões familiares, busca de sócio por questões mais emocionais do que racionais, aí você está arrumando um problema futuro, porque você está tomando uma decisão puramente emocional, sem qualquer ponderação do que pode acontecer lá na frente. E nesses 30 anos eu já vi acontecer muita coisa, com cotas dadas a um irmão que lá na frente virou um problemão. Então o sócio tem que, enfim, o sócio tem que ser contemplado numa razão de se ter o sócio. Ele tem que ter uma razão forte. Você tem que ter um sócio quando vai agregar valor para a empresa. Você tem que ter um sócio quando vai trazer valor para a empresa, vai trazer uma competência que você não tem, ele vai melhorar o quadro, ele vai contribuir efetivamente. Não que os outros sócios, irmãos, amigos, não possam contribuir. A questão é, eles contribuirão efetivamente, eles têm as competências que eu preciso para serem sócios, ou nós vamos ajeitar as coisas? Aí você não está arrumando um sócio, você está arrumando um casamento fadado ao insucesso lá na frente. Esse é o ponto da questão societária. E isso permanece porque, além de ter tomado essa decisão emocional, o empreendedor que admitiu sócios por questões emocionais, ele não cria uma regra de convivência societária, que seriam os acordos societários. E lá na frente, aqueles sócios, que são os irmãos, que são os amigos, eles têm filhos, daqui a pouco os filhos também chegam na empresa, aí vem os genros, vem as noras, e não tem nenhuma regra estabelecida. Então, conforme você admite um sócio hoje, você pode estar arrumando um problemão para daqui 15, 20 anos. Como a gente pode perceber, mais do que gerir recursos, é gerir emoções, gerir situações. Na verdade, um risco de se cair nessas armadilhas, né? Isso, mas o ponto que tem que ficar claro é o seguinte, quando nós fazemos um diagrama de causa e efeito, você vai perceber que muitas decisões que aparentemente são racionais, elas têm um fundo emocional muito grande envolvido. Então, ela tomou a forma de algo racional, mas se você analisar friamente, ela foi irracional em função da influência emocional e comportamental. É difícil dissociar isso, porque, na essência, toda vez que você vai tomar uma decisão, toda vez que você vai fazer alguma coisa, tem um componente emocional envolvido ali dentro. E se você não tiver esse autocontrole, fica muito complicado. O Goleman, por exemplo, que é o pesquisador que desenvolveu a teoria da inteligência emocional, e eu trato bastante disso no livro, ele é um psicólogo, eu não tenho formação psicólogo, melhor dizendo, mas ele diz assim, o sistema do cérebro com relação às emoções, que fica no sistema límbico e assim por diante, ele tem uma série de explicações técnicas. Muitas vezes ele ultrapassa a barreira do emocional, aí acontece o que se chama de cegueira emocional, que a pessoa perde a razão, a pessoa se deixa levar pelas emoções, ela fica cega ao racional. Então, uma grande paixão, uma grande emoção, uma grande ambição, uma grandiosidade que normalmente alguns empreendedores têm, trazem situações em que ele fica praticamente cego a algumas evidências racionais, porque ele ficou tomado pela emoção. Por isso que muitas vezes se diz, quando você estiver muito feliz, não toma uma grande decisão. Quando você estiver muito triste, cuidado com o comportamento. Por quê? Porque você pode estar sendo muito influenciado pelas emoções, por esses aspectos todos, psicológicos, neurológicos,
psicológicos, enfim, assuntos bastante delicados. E nunca se falou tanto em psicologia, neurociência, como se fala hoje, e das emoções. A questão como... Só que isso demorou muito tempo para ser tratado nas empresas, quando você fala em cultura, clima organizacional, geralmente tudo isso é problema de RH. Isso não é problema de RH, é um problema muito mais sério do que RH. É um problema de cultura, é um problema de gestão. Que pode definir o futuro da empresa. Pode definir o futuro da empresa. E é um grande causador também de problemas da empresa, até com a possibilidade de morrer a empresa. Então, dentre as causas da mortalidade da empresa, grande parte delas vem por questões também emocionais, culturais, clima organizacional. Não são só razões lógicas, dinheiro, resultado. Tudo bem, isso é importante, é fundamental, o dinheiro, a medição, etc, etc. Mas lucro não é causa, lucro é consequência. Isso faz uma diferença enorme. Faz uma diferença enorme, porque se eu não tenho cultura, se eu não tenho um bom clima organizacional, eu vou perder muito com a eficiência, com a eficácia, com a produtividade, que ele faz de conta dentro da empresa, né? Obviamente que os resultados vão se empobrecer. Professor Luiz Bernardi, nós que vivemos a cultura das metas e resultados, como o empreendedor deve se comportar nessa questão da busca por resultados? Bem, aí existem algumas facetas que precisam ser comentadas. O primeiro aspecto é o seguinte: uma empresa precisa ter resultados, isso é ponto pacífico. Porque sem resultados ela não consegue crescer, não consegue se desenvolver, não consegue gerar recursos para futuros investimentos, ela precisa se valorizar, enfim. Qualquer empreendimento vive de resultados, então não há como negar a importância desse aspecto. E todo empreendedor, e todo empresário tem que prestar muita atenção nesse aspecto. O problema básico é que os tempos mudam. Então, antigamente, se falava muito do resultado. É o tempo do capitalismo selvagem. Hoje em dia, uma empresa moderna, um empreendimento, e não precisa ser empresa grande para isso, não, é questão de conceito. Hoje em dia, qualquer empresa, para ser considerada de cultura moderna, vamos dizer assim, ela tem que respeitar uma coisa que se chama, tecnicamente, de triple bottom line. O que é o triple bottom line? Seria o casamento de 3 resultados que fazem sentido e devem ser harmônicos e devem ser complementares. Uma é o resultado econômico, é uma parte da equação. O outro é a responsabilidade social e o outro é a responsabilidade ambiental. Então, o que é uma empresa que tem bons resultados? É uma empresa que tem lucro, que ela precisa ter lucro, ninguém precisa ter vergonha de dar lucro, porque muita gente fica pedindo desculpa por ter lucro. Não precisa. A empresa existe para ter lucro e precisa ter. Mas com responsabilidade social e com responsabilidade ambiental. E quando a gente fala em responsabilidade social, a gente não está falando só em benemerência. A gente não está falando em criar só situações de ajuda. Na responsabilidade social está incluído uma cultura saudável dentro da empresa, um clima organizacional saudável, um bom tratamento aos funcionários, um bom ambiente de trabalho. Isso extrapola muito a questão do mero eu pago o salário e o funcionário tem que estar satisfeito. Que ainda muitos não abandonaram essa filosofia. Então essa questão do resultado, ele tem que existir, tem que haver metas, mas hoje é muito importante se avaliar a qualidade do resultado, não a quantidade. A ênfase agora é quantitativa e qualitativa. As empresas hoje, elas não valem só pelos seus resultados econômicos. Elas valem, além do resultado econômico, pelos seus intangíveis.
E entre esses intangíveis estão as pessoas, as competências, que valem muito mais do que patrimônio físico. Então a obsessão pelo lucro não é suficiente, né? O lucro é uma parte importante do negócio. A obsessão tem que ser por ter lucro socialmente responsável e ambientalmente responsável. Essa deve ser a obsessão. Por quê? Porque se você tem lucro a qualquer preço, você pode estar destruindo pessoas, você pode estar destruindo fornecedores, você pode estar destruindo a comunidade, você está causando um mal-estar enorme à custa de ter lucro só para você. Isso é uma posição de capitalismo egoísta. Porque hoje é impossível, com essa juventude chegando ao mercado, com novas ideias e com novas filosofias de trabalho, você implantar a regra da revolução industrial. É outro momento. E você vê, eu vou falar aqui, mas não vou citar os nomes, mas tem muita coisa de domínio público. Essa questão ainda que se aparece hoje com gente grande e famosa, da questão do trabalho escravo, que aparece na mídia toda hora. Isso é uma indecência. Quase que inadmissível no nosso tempo. Qual é o sentido de ter lucro desse jeito? Qual é o sentido de ter lucro destruindo a natureza? Qual é o sentido de ter lucro usando o trabalho escravo? Isso não é uma obsessão sadia, isso é uma obsessão psicopática. É o equilíbrio, então, ambiente, precisa haver um equilíbrio. Social tem que haver equilíbrio. E o econômico. A nossa vida é feita de equilíbrios. Até falando do autoconhecimento, retornando um pouquinho no assunto autoconhecimento, o que é uma pessoa equilibrada? É quando ela está bem fisicamente, mentalmente, espiritualmente. Se a pessoa não estiver bem nessas três pontas, ela está desequilibrada. E assim uma empresa. Se ela dá lucro econômico, mas é socialmente irresponsável e ambientalmente irresponsável, a equação está desequilibrada. Então, voltando às origens do empreendedor, se o empreendedor já é uma pessoa desequilibrada nesse sentido, ele não está bem mentalmente, ele não está bem psicologicamente, ele não está bem socialmente, com certeza ele vai trazer todo esse desequilíbrio para a empresa. E vai afetar a cultura e vai afetar o clima organizacional, porque ele é o número um. Se o número um está mal, desequilibrado, todo mundo fica desequilibrado. A avaliação dos resultados é muito mais do que olhar receita, custo e despesa. Eu diria o seguinte, aos meus amigos e aos que estão assistindo, eu diria o seguinte, tem muita coisa por trás dos números que não são levadas em consideração. E o que são essas coisas? A responsabilidade social, ambiental e a questão dos custos invisíveis. Custos invisíveis. Custos invisíveis. O que é custo invisível? São aqueles custos que a contabilidade não capta, que o sistema de custos não capta. Por exemplo, insatisfação de funcionários gera um custo invisível, porque a produtividade cai. Fofoca gera custo invisível. Conflitos internos gera custo invisível. Reuniões improdutivas, custo invisível. Reuniões desnecessárias, custo invisível. Burocracia excessiva, custo invisível. A dimensão dos resultados são mais do que planilhas de números. Lucro é consequência, não é causa. Primeiro, ele é consequência de um bom trabalho que você fez no mercado. Você tem um bom produto, um bom serviço, tem preço bom, tem custo, blá, blá, blá. Mas ele também é resultado da eficiência, da eficácia, da produtividade, custos invisíveis baixos, é um ambiente produtivo. Agora, para ter esse ambiente, eu preciso ter cultura e preciso ter um clima organizacional saudável. Para ter tudo isso, eu preciso de um empreendedor saudável. Ter equilíbrio. Equilíbrio. Eu acho que essa é a máxima da empresa moderna, equilíbrio. E das pessoas também. Porque quando você não está bem mentalmente, forçosamente você vai tomar decisões ruins, você não está bem. A empresa é a mesma coisa. A empresa é um organismo vivo, ela não é algo estático, aquele monte de caixotinhos. Se você for para o lado da analogia da biologia, por exemplo, da teoria da autopoiese,
do Maturana, e eu cito alguma coisa sobre isso. Qual é o princípio da biologia que foi trazida para as ciências sociais? Organizações autopoéticas. Por quê? Porque na biologia tudo se regenera, tudo se recompõe, tudo se auto-organiza. Ela tem movimento, tem vida. É algo orgânico, tem vida. E onde há vida, há energia. Onde há vida, há sangue circulando. Onde há vida, há relacionamentos acontecendo. Isso extrapola muito mais aquelas caixinhas da Revolução Industrial. Eu estava falando da questão da cultura, da organização. Você não faz nada que preste quando você não põe um pouco de coração na coisa. Quando você não põe um pouco de paixão naquilo que você faz. Quando você não tem vocação. E na empresa é a mesma coisa. Se não houver um clima de comprometimento, se não houver um clima de confiança, se não houver um clima de credibilidade na direção, na gerência, no líder, não vai acontecer nada. Fica aquele faz de conta. E isso causa um problema enorme para a empresa. Eu quero dizer o seguinte, tem empresas que estão dando lucro, mas elas poderiam dar até muito mais lucro do que estão dando. Ou outras que não estão conseguindo sobreviver e que poderiam estar em outra situação. Então eu diria o seguinte, quando você está com uma empresa com problemas, não vai só olhar o lado racional da coisa, números. Procura ver o que está por trás dos números. Eu costumo dizer assim, quando eu vou numa empresa, a primeira coisa que eu procuro ver, ou procuro sentir, é o cheiro do lugar. O que é o cheiro do lugar? Você percebe as relações entre as pessoas, o grau de formalidade, o grau de amizade, o grau de cooperatividade. Você começa a perceber todas essas coisas. E isso dão sinais de como é o clima lá dentro. Né? Na psicologia tem aquela historinha dos macacos, que quando eu pegar banana, abria frio, a água fria caía no macaco, pá. Todo mundo acostumou que não podia ir lá buscar banana porque ia cair água fria em todo mundo. Aí eles começaram a substituir os macacos. Aí o novo não sabia da regra, subia lá, os outros pegavam ele e batiam nele, e assim por diante. Bom, eles foram trocando os macacos todos. Isso é um caso real e muito usado como metáfora para psicologia. Chegou num ponto em que todos os macacos batiam sem saber porquê ou apanhavam sem saber porquê. Mas sempre... Por causa do comportamento que eles absorviam lá na empresa, é a regra não escrita. Sempre foi assim. Sempre foi assim. Professor Luiz Bernardi, e a questão da liderança? O empreendedor, ele é um líder por natureza ou ele precisa desenvolver essa liderança? O empreendedor que não tem liderança, quais são os riscos da liderança no empreendedorismo? Bom, nós precisamos colocar a questão da liderança dentro de uma perspectiva, né, ou dentro de um contexto apropriado. Aquele líder que era o Deus, esse líder não existe mais. O dono da verdade, o que sabe tudo, o que define. Hoje um bom líder é um homem de rede. Ele é um sujeito que sabe estabelecer redes, ele sabe montar equipes. Existe aquele grau de liderança natural, muitas vezes por questões até de carisma, enfim. Existem pessoas, né, carismáticas, etc. O líder, a gente está com aquele negócio tradicional ainda, né? O cara é autocrático, é democrático, né? A gente ainda está com aqueles conceitos todos. Eu, particularmente, não gosto muito disso. Eu prefiro ver o líder sob uma dinâmica. Eu prefiro ver, e eu acho que é mais produtivo para a empresa, aquele líder que é um energizador. Coloca força na... Ele é o dínamo da empresa. Ele, vamos, e leva todo mundo acredita nele, etc, etc, etc. Ele tem que ser aquele sujeito que energiza, aquele sujeito que provoca a mudança, aquele sujeito que faz a mudança. Esse é o líder mais moderno e mais, na minha opinião, mais produtivo. Porque a liderança, ela não acontece por acaso.
Quando a gente fala em liderança, nós precisamos ver, primeira coisa, o seguinte. Tudo está lastreado em duas coisas bem simples. O problema é que no nosso mundo aqui, o simples é complicado, né? Mas a gente precisa descomplicar isso. Quais são essas duas situações? Confiança e credibilidade. Tudo está lastreado em confiança e credibilidade. Então, o líder, para ganhar o respeito, o empreendedor líder, que um dos papéis é ser líder. Ele é empresário, é investidor, eu falei dos vários papéis que ele exerce dentro da empresa. Ele precisa ter determinados comportamentos que levam a organização a aceitar sua liderança, ou ele consegue conquistar essa liderança. Essa é uma liderança sadia, não é a liderança imposta porque ele é o dono da empresa. Mas existe, professor Luiz Bernardi, algumas pessoas que desenvolvem alguma competência técnica em alguma coisa, mas não são boas de relacionamento, por exemplo. Sim. E ele resolve abrir uma empresa. Como um designer, uma pessoa que tem uma competência, tem numa área de criação publicitária, Sim. resolve montar uma agência, porque ela tem essa competência, sim, reconhecida, mas ela não consegue desenvolver esse relacionamento. É possível que ela desenvolva esse espírito de liderança? Ela pode desenvolver esse espírito de liderança através dos comportamentos dela. Por isso que o autoconhecimento é muito importante. Eu preciso me conhecer antes de fazer qualquer coisa. Então eu preciso saber que eu tenho determinada deficiência e procurar alguma ajuda. Ou, se eu não vou procurar ajuda, eu ponho alguém dentro da empresa que vai complementar essa deficiência minha. Que não precisa ser um sócio. Que não precisa ser um sócio, necessariamente. Então, essa confiança, essa liderança, ela pode ser feita de maneira direta ou indireta. Então, se eu sou bom tecnicamente, mas não sou tão bom na parte de relações, eu preciso arrumar uma forma de suprir isso aqui. Porque tem certas coisas que você não tem muito assim, não tem treinamento, né? Por exemplo, eu cito também no meu livro uma série de características com relação à confiança e à credibilidade. Como é que eu vou fazer um treinamento com uma pessoa que tem falta de caráter? Não tem treinamento, é de berço. Aí é uma equação difícil. É difícil. Como é que eu vou ter confiança e credibilidade com uma pessoa que não tem um caráter que se alinha com o meu, com a minha filosofia? É uma pessoa que não tem valores. Como é que eu vou confiar ou ter credibilidade numa pessoa que demonstra uma falta de senso de justiça, por exemplo? Como é que eu posso liderar? Se eu sou parcial com os meus funcionários, se eu sou parcial nas relações, se eu sou somente emocional, como é que eu posso treinar uma pessoa para fazer isso? A integridade do líder é um fator primordial. O caráter, a integridade, os valores, seus comportamentos, seus exemplos. Tudo isso gera uma base de confiança e credibilidade. Traduzindo isso para a organização, não precisa só ser para o líder também. Os gerentes, os supervisores, os gerentes, dentro das escalas que existem numa empresa, tudo está lastreado em confiança e credibilidade. Teoricamente deveria. Pode até ser que não exista confiança e credibilidade. Então fica o faz de conta. Mas essa celeridade do empreendimento, o que puxa essa locomotiva do empreendimento, não são os recursos, mas o comportamento do líder. Valores. Ou da sua liderança. Valores, cultura, caráter, senso de justiça, retidão, ética. Como é que eu vou dar curso de ética? Aonde não uma pessoa que não é ética. Como é que eu vou dar curso de caráter? Então, a pessoa precisa manter determinadas situações e comportamentos e controle emocional, ter um bom autoconhecimento para poder ganhar a confiança e a credibilidade e assim
conquistar uma liderança genuína. Porque sem isso, é uma liderança vazia. Aí é aquela liderança só pelo poder. Liderança pelo poder é efêmera. Liderança conquistada é para sempre. É para sempre. Se você acredita numa organização, se você acredita na chefia, se você acredita na liderança, se você acredita na diretoria, se você acredita nos propósitos, se tudo aquilo que eles propõem faz sentido, Se com você certeza acredita, você vai seguir essa liderança. se o empreendedor acredita no negócio que ele está montando, que ele está Ele colocando, precisa acreditar, mas ele precisa fazer também com que os funcionários embarquem na ideia. Porque, eu vou dar um exemplo. Hoje em dia está na moda, por exemplo, a tal do food truck. E a Prefeitura de São Paulo está fazendo uma série de eventos de food truck. Fizeram 2 no meu bairro lá nesses 2 últimos meses. E outro dia eu fui comer um hambúrguer maravilhoso. Fazia muito tempo que eu não comia um hambúrguer tão gostoso. Não vou dizer o nome aqui para não fazer propaganda. E é uma empresa de Americana. O que me chamou a atenção? A cultura do dono, de como fazer um hambúrguer saboroso, de como cozinhar, o atendimento que me deram lá. A sede está em Americana, o caminhão estava estacionado, o food truck estava estacionado na praça. Eu me senti tão bem atendido, mas como é que pode, né? Ele está tão longe. Ele tem uns 20 caminhões em São Paulo fazendo isso. Está todo mundo espalhado, mas a filosofia é uma só. Eu achei lindo isso. Começa a observar o food truck. o professor Humberto Mariotti, ele, sobre sua abordagem em pensamento complexo, ele diz que a cultura está para a empresa como a personalidade está para a pessoa. Exatamente. É isso. É essa a questão. É essa a questão. Então você pega, quando você entra numa lanchonete que tem fisicamente a lanchonete construída no prédio, bababá, tá tudo ali. Agora, como é que aquele funcionário se comportaria estando a 300 quilômetros de distância? Do mesmíssimo jeito, atendendo com a mesmíssima qualidade, você tendo um produto com a mesmíssima qualidade, isso você não consegue se não tiver confiança um no outro. Cultura. E se aquilo não está dentro da tua paixão, você não acredita, você acredita naquilo. E a liderança é que dá esse tom. É a liderança, a cultura e o clima. Porque o sujeito está longe, teoricamente ele podia não atender como a matriz atende. Não tem ninguém lá fiscalizando o trabalho dele. Mas a cultura ele é um franqueado, não tem ninguém. Mas ele é tudo. Mas isso você não consegue sem ter cultura, clima. É como se fosse uma argamassa, né? Você faz a construção, você tem que pôr argamassa de boa qualidade. É aquilo que une as coisas. Então, aí envolve comportamento, emoção, comprometimento, inteligência emocional e assim sucessivamente. São todos esses aspectos, de uma certa forma, de uma organização que estão trabalhados no livro. Meus 3 livros anteriores, todos eles falavam sobre as coisas racionais. Meu primeiro livro, Formação de Preço, Custo, isso é técnica. O segundo, Gestão de Empreendimento, também. O terceiro, Plano de Negócios. Mas por que eu escrevi esse? Porque eu achei que faltava alguma coisa na equação dos livros. Porque eu falo do custo, eu falo do preço, eu falo da gestão, eu falo do plano e... Faltava o aspecto e a argamassa de comportamental. Tudo isso. O que está por trás desses números? O professor Luiz Bernardi, considerando todas estas questões relacionadas aos aspectos comportamentais e emocionais que envolvem o empreendedor, quais seriam suas recomendações para quem deseja empreender hoje? Para quem já tem ali um recurso, tem uma boa ideia,
O que ele precisa fazer para se cercar bem desses cuidados das suas questões comportamentais e emocionais para garantir melhor o sucesso do seu negócio? Bem, eu diria que certamente uma atenção muito grande nos aspectos técnicos, de fazer um bom plano de negócios, de desenvolver o seu modelo de negócios, estudar muito bem todo esse assunto, verificar bem a questão do retorno do investimento, das metas, do mercado, enfim, todas aquelas recomendações, muitas delas, inclusive, nos meus livros anteriores. Esse é o lado racional da coisa. Agora, dentro desse lado racional, precisa haver equilíbrio. E qual é o equilíbrio? Isso eu estou falando para uma empresa que está querendo montar uma startup. Quando fizer o plano de negócios, muito cuidado com as emoções. Por quê? Importante. Porque quais são os erros que o empreendedor comete nessas fases racionais, que acabam se tornando irracionais? Otimismo excessivo, grandiosidade, uma certa obsessão de que aquilo é incontestável, aquele comportamento de que tudo vai dar certo, nada ali é questionável, enfim, não precisa ajuda, está tudo tranquilo. Então, esse é o ponto que eu diria, presta bem atenção nesta fase. Que são as armadilhas, comportamentais já no início do processo. Agora eu vou dar um passinho para trás ainda. Além do primeiro passo de sair para o plano de negócios, você teve que ter a ideia. Então você também tem que olhar lá, antes de fazer tudo isso, de verificar quais são suas intenções. Estou falando só de coisas emocionais. Uhum. Quais são suas motivações, não motivos. Motivo é querer ganhar dinheiro, geralmente. Mas isso não é suficiente. Quais são as suas motivações? Quais são as suas competências? Quais são as suas forças? Quais são suas deficiências? Tudo isso está de acordo com o que você quer? Tudo isso é congruente com você, pessoa? Você se conhece bem? Eu acho que antes até de fazer o plano de negócios, tem que questionar tudo isso. Porque eu nesses 30 anos, eu já vi várias situações de ou o sujeito acaba infartando, ou ele destrói a família, ou ele se destrói, bebida, drogas. Por quê? Ele não leva uma vida equilibrada. Aquilo que foi a concepção do sucesso dele acaba sendo um desastre pessoal. Então, ele precisa perguntar muito bem para ele e saber muito bem para ele o que é sucesso e como ele vai medir. O otimismo, de certa forma, faz com que a pessoa acredite que tudo vai dar certo e não prevê que haverá obstáculos. O otimismo excessivo. Lógico que o empreendedor precisa ser um otimista, porque se ele for pessimista, ele não empreende. Mas cuidado com aquele otimismo excessivo, com aquele otimismo de que nada precisa ser ponderado, nada vai acontecer. Precisa ser realista. O plano de negócios ele tem duas partes. Quando eu escrevi o plano de negócios, daí que surgiu a ideia desse livro. Foi o meu terceiro livro, surgiu a ideia. Quando você faz o plano de negócio, você tem o lado racional e tem o lado emocional. Então você tem que avaliar o teu plano do ponto de vista quantitativo e do ponto de vista qualitativo. Agora, antes disso, você tem que ver o que você entende como sucesso, felicidade. É isso que você quer mesmo? Eu já vi vários casamentos destruídos, famílias destruídas, por quê? Porque o empresário acabou ganhando muito dinheiro, a empresa, mas também ele acabou trabalhando 50 horas por dia, e a família ficou sem... Obsessão pelo empreendimento. Obsessão, enfim.
Hoje se fala muito em qualidade de vida, né? Então, esse negócio que você quer montar vai te trazer o sucesso. O que é o sucesso para mim? Pois é. O meu sucesso para mim é ter equilíbrio entre a minha vida familiar, o meu trabalho. Então, tudo bem, de vez em quando precisa trabalhar um pouco mais, mas vai chegar ao ponto disso aí virar um negócio, uma psicose, que eu posso até me destruir com isso. Esse é o ponto. E isso envolve autoconhecimento, ajuda, busca de ajuda, coaching, etc, etc. Professor Luiz Bernardi, uma pergunta. Poderia-se dizer que um empreendedor, em linhas gerais, ele não se prepara para algumas frustrações, como, por exemplo, o sócio não será aquilo que ele esperava, o recurso financeiro não será suficiente? Isso é muito comum. Isso é muito comum porque quando você pega um sócio... Sociedade é como um casamento. Chega lá na frente, você vai perceber que o sócio não pensa tão igualmente, ele não é tão afinado quanto você pensava. E quando você namora, fica noivo, tudo é maravilha, né? Depois, na vida do dia a dia, você começa, talvez, a perceber que a sociedade é a mesma coisa. O sócio não é tão afinado, o sócio tem certas coisas que eu não tinha percebido. De repente, ele começa a ter certos comportamentos que, para mim, eram novidade. Então, não é que ele não se prepare para isso, ele não espera, porque ele tomou uma decisão em cima da amizade, da generosidade, do altruísmo. Ele não avaliou bem a coisa, né? Então, pode acontecer isso. Então, a recomendação é essa, né? Quando você vai empreender, procura se conhecer bem, procura definir bem o que é sucesso, procura definir bem se aquilo vai te trazer algum sucesso dentro do que você entende, qualitativamente, procura definir bem o que é felicidade, procura ver se você tem vocação para aquilo, procura definir bem quais são suas ambições, se elas não são excessivas, porque essa decisão, nesse primeiro momento, é puramente emocional. Não é assim, eu tenho dinheiro, monto um negócio. Eu jamais montaria uma hamburgueria do food truck. Eu não tenho vocação para aquilo, não vai me trazer nenhuma satisfação fazer aquilo. Eu sou consultor há quase 30 anos, eu faço isso com paixão, eu dou aulas com paixão, porque eu acredito que isso era a minha vocação, ponto. E isso me traz muita alegria, isso me traz muita coisa boa, e tem trazido nesses anos todos. Então eu acho que eu encontrei aquilo que eu gosto de fazer, aquilo que me realizou, de uma forma ou de outra, independentemente de quanto dinheiro eu ganhei. Independentemente do dinheiro. Ganhei o suficiente para formar meus filhos, para fazer um monte de coisas que me trouxeram muita satisfação, mas tudo como consequência do trabalho. Mas havia satisfação. Mas havia satisfação naquilo que eu estava fazendo, porque cabia nas minhas ambições, cabia na minha vocação, cabia nas minhas competências, cabia no meu conceito de sucesso, cabia no meu conceito de felicidade, coube em todos os sentidos, de maneira que eu não precisei me desequilibrar 1 milímetro. Garantiu o equilíbrio. Garantiu o equilíbrio pessoal, profissional, familiar, cuidado pessoal, com mente, corpo. Eu consegui conciliar tudo isso. Não estou dizendo que tudo é uma maravilha, contratempos acontecem. Mas eu estou dizendo, o eixo está firme. De forma que você está mais preparado para aquilo que... Muitas empresas acabam sucumbindo e empreendedores acabam, eu vou usar um termo muito popular aí, né? Surtando. Surtando. Né? Por quê? Porque eles não estavam devidamente preparados para aquela pressão, eles não estavam preparados, eles achavam que ia ser uma coisa e de repente é outra, e de repente ele precisava trabalhar 20 horas por dia quando ele podia fazer outra coisa, ele vai ter que abrir mão de uma série de coisas que ele gosta para ganhar dinheiro. Então, mas aí ele não tem motivação, ele tem motivo. É diferente. Então, por favor, não empreendam por motivos, empreendam por motivações, por competências,
por vocações, por intenções. Essa seria a minha recomendação. Então, nosso bate-papo hoje foi em torno do tema Armadilhas Comportamentais no Empreendedorismo, que foi o 4º livro lançado pelo professor Luiz Bernardi, lançado pela editora Atlas, hoje do Grupo GEM. Professor Luiz Bernardi, nós queremos te agradecer muito por este tempo, por este bate-papo tão rico, que com certeza muitos estudantes, professores, empreendedores, profissionais vão se beneficiar desses ensinos. Muito obrigado. Eu fico muito satisfeito, foi um prazer estar aqui na editora, com a qual eu já tenho um relacionamento de aproximadamente 20 anos, já vai para 22 anos praticamente, né, desde o meu primeiro livro. E é sempre um grande prazer contribuir, agregar, trazer conhecimento, porque falando ainda das vocações, etc, etc, tudo isso me dá uma extrema sensação de leveza e alegria e felicidade poder fazer um programa desse tipo. Muito bom. Estou sempre às ordens. Muito obrigado.